Esses dias eu estava vendo uma reportagem que falava que é muito mais difícil você juntar R$ 10.000 do que você juntar R$ 1 milhão. E naquele momento eu parei e pensei, falei, mas não faz muito sentido isso, né? Porque R$ 10.000 está muito mais próximo da realidade, né? De 99% dos brasileiros do que R$ 1 milhão, né? E aí eu tive a brilhante ideia de analisar o porquê seria, né? Teoricamente seria muito mais difícil juntar 10 mil do que juntar 1 milhão. E aí eu comecei a fazer um paralelo com outras situações do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando você fala que vai fazer uma dieta, normalmente, na maioria das vezes, a primeira semana até que vai bem e depois acaba desistindo, né? Às vezes o primeiro mês, em alguns casos o primeiro dia. Então, eu comecei a analisar o porquê esse tipo de coisa acontece e eu entendi que é o processo, é justamente o processo. Quando nós definimos uma meta, vou juntar R$ 10.000, vou emagrecer 10 quilos, 5 quilos, vou fazer a dieta cetogênica, low carb para perder uns pesos e tal. No momento que a gente toma essa decisão, nós estamos emocionalmente bem, tranquilo, a vida tá boa, as coisas estão acontecendo, né? Tá tudo seguindo a ordem natural, estamos normalmente dormindo bem. Então é uma decisão que nós tomamos no momento em que a vida está boa, né? Em partes, a vida está boa, você está bem, você está acomodado. Então, a gente define uma meta baseado naquele instante da vida. Só que a vida, ela tem altos e baixos. Para todo mundo a vida tem altos e baixos, né? Então, quando começam a vir as dificuldades, é nesse momento que é testado realmente se a gente tem realmente capacidade e força suficiente para alcançar aquele objetivo que nós definimos. Então, por exemplo, se a sua meta é alcançar R$ 10.000, é juntar R$ 10.000 e você definiu ali, vou separar R$ 200 por mês, vou separar R$ 1.000 por mês, você faz ali o seu cálculo, vou demorar 1 ano, vou demorar 2 anos para juntar 10 mil. Só que no momento que você toma essa decisão, que você cria essa meta, você emocionalmente você está estável, você está bem, né? Só que na semana seguinte pode acontecer muitas coisas, você pode ficar doente, pode o seu carro quebrar, pode o seu filho ficar doente, muitos imprevistos podem acontecer, porque a nossa vida é dinâmica, então temos altos e baixos constantemente. E é justamente nesse processo que é testado realmente se a gente tem foco no nosso objetivo. Então, por que é mais difícil alcançar os 10 mil do que alcançar 1 milhão? Juntar, né? Justamente porque esse processo do 0 aos 10 mil é o processo que vai lapidar o seu perfil, a sua personalidade, que vai lapidar a sua capacidade de cumprir essa promessa, de cumprir esse propósito. Então, por exemplo, vai ter aquele mês que vai ter os imprevistos, que o carro vai quebrar, que vai ter um casamento, que vai ter uma festa, e você vai ter que disponibilizar de um dinheiro que você não estava preparado, você não tinha se organizado para gastar aquele dinheiro. Às vezes vai ter que fazer uma viagem urgente. E aí, o nosso cérebro, que busca sempre o mais fácil, o mais cômodo, ele vai olhar e falar, cara, não tenho essa grana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do cartão de crédito. O que eu vou fazer? Vou pegar do limite do banco. O que eu vou fazer? Vou mexer na minha poupança lá, no dinheiro que eu estava juntando para chegar nos 10 mil. Porque é o caminho mais fácil para o cérebro. É muito mais fácil a gente ir lá e mexer num dinheiro que teoricamente está parado do que a gente sair para a rua e fazer, né, vender alguma coisa dentro de casa que a gente não está usando mais, ou fazer um serviço, uma renda extra. É muito mais fácil a gente ir lá e mexer num dinheiro que não era para mexer, num cartão de crédito, num limite do banco, no dinheiro que você estava juntando. É muito mais fácil você ir lá e mexer nesse dinheiro do que você se dispor de mais horas de trabalho para poder conseguir aquele dinheiro para tampar aquele buraco inesperado. Então, normalmente, esse processo do 0 aos 10 mil
Por que que ele é muito mais difícil? Porque é o processo de transformação. A partir do momento que você consegue sair do zero e passar por esse processo, dias bons, dias ruins, dias medianos, e chegar no seu objetivo, você passou por um processo de transformação, você se tornou outra pessoa. Então, dos 10 mil aos 20 mil, aquelas mesmas situações do 0 ao 10 vão se repetir, só que você já aprendeu a lidar com elas. Então, quando vem uma dificuldade financeira, você não vai deixar de aportar dinheiro no seu projeto e muito menos tirar dinheiro do seu projeto. O que você vai fazer? Você vai lá na mesma fonte de renda que funcionou no primeiro momento. Ah, pô, fiz um bico aqui, fiz uma renda extra, divulguei um serviço aqui na internet para os meus amigos e consegui levantar uma grana rápido. Então o seu cérebro fala assim, opa, eu não preciso mexer lá no projeto que eu tinha, eu consigo fazer esse dinheiro de outra forma. Então, esse processo do 0 aos 10, ele te ensina, ele te lapida. Então, quando você consegue cumprir esse objetivo, fica muito mais fácil, né? Entre aspas, fica muito mais fácil você chegar dos 10 a 1 milhão, por exemplo. Porque quando a dificuldade vier de novo, quando os desafios vierem de novo, você já sabe o caminho para resolver esse problema. Então, o nosso cérebro, ele fala assim, pô, mas 10 mil está muito mais perto do que 1 milhão. Sim, realmente, está muito mais perto. Só que o processo do 0 aos 10, ele vai te lapidar. Então, dos 10 a 1 milhão, é só repetir aquele processo que o seu cérebro já aprendeu a fazer. Mas como você não tem esse histórico, você não tem esse aprendizado, o que vai, né, acabar acontecendo? Você vai tender a buscar o que é mais fácil, ir lá mexer no dinheiro que não era para mexer, né? Da mesma forma quando você faz uma dieta. Quando você fala assim, segunda-feira eu vou começar essa dieta. Você emocionalmente, você está bem ali, ou está cansado às vezes de estar acima do peso, né, de perder mobilidade, saúde e tal, e você toma essa decisão. Normalmente essa decisão é tomada num momento importante, uma hora que você fala assim, cara, agora vai, agora eu vou fazer dar certo isso daqui. Só que chega segunda-feira, você está no trabalho, você encontra o chefe chato, aí na volta do trabalho você pega um trânsito, aí chega em casa, seu filho está dando problema na escola, ou você às vezes tem um problema no relacionamento. A vida, ela vai colocar dificuldades no nosso caminho justamente para nos lapidar, tá? Não é para nos tirar do foco, porque os problemas, eles acontecem você estando num projeto ou não. Os problemas estão sempre acontecendo. A questão é que quando a gente foca num projeto, esses problemas vêm e aí você tem que dividir a sua atenção entre o projeto e o desafio. Só que quando você aprende a superar esse desafio, e normalmente é algo que acontecia muito comigo, eu acabava com um dia muito difícil no trabalho, com muitos desafios na minha vida pessoal. Quando chegava à noite, eu queria me recompensar, era um comportamento padrão. Então eu pedia uma pizza, eu pedia um lanche, eu saía para jantar com a minha esposa, porque eu queria emocionalmente tampar aquela dor, tampar aquele buraco. E a comida faz esse papel muito bem, né? De suprir ali a nossa necessidade emocional e trazer um pouco mais de dopamina, né? A ciência já entendeu isso. Então, é uma forma de recompensar um dia ruim com comida. Muito das pessoas que estão acima do peso têm esse tipo de comportamento, de recompensar uma dor emocional através da comida. Então, é o momento onde a pessoa é desafiada. Então, num dia ruim, onde o seu emocional vai ser levado ao extremo, vai ser o dia do desafio. Se você conseguir superar esse dia, você está mandando um sinal para o seu cérebro, cara, existe um caminho, existe uma forma. Eu vou chegar em casa, em vez de eu ir comer, eu vou praticar um exercício. Eu vou, sei lá, visitar um amigo, vou fazer alguma coisa que me tire daquele comportamento padrão de chegar em casa, tomar um banho, pedir um iFood. Chegar em casa, tomar um banho, sair para comer, para recompensar aquela dor emocional que a pessoa viveu naquele dia, né? Então, toda vez que nós criamos um projeto, a vida está acontecendo, né? A vida é dinâmica, os problemas do dia a dia, eles vão e vêm constantemente. Então, a partir do momento que você foca em um projeto, esses problemas, eles vão vir, como normalmente eles sempre vêm, e ali você vai ser testado, para ver se realmente você é capaz de alcançar esse projeto. Então,
No caso da dieta, se você saiu ali, você tem o objetivo de perder 10 quilos. O processo do 0 ao 5, se você não fizer nenhum tipo de loucura, é claro, porque existem diversas dietas, né? Mas se você fizer o déficit calórico, o exercício físico, mantendo isso, alguns falam de 21 dias, outros falam de 45 dias, mas você precisa dar tempo para criar um novo caminho neuronal para que essa informação ela tenha um trajeto definido. Tá? Então, se você consegue sustentar uma dieta coerente, sem loucura, porque às vezes a pessoa faz uma low carb da vida aí, uma cetogênica, corta o carboidrato completamente e aí perde 5 quilos em uma semana, às vezes, né? Mas não é sustentável a longo prazo, né? Porque quanto tempo você vai conseguir ficar sem carboidrato? O estresse, as noites mal dormidas, tem um monte de colaterais, esse tipo de dieta muito agressiva, e aí a pessoa acaba não sustentando e depois desiste da dieta. Mas enfim, se você fizer esse processo da forma correta durante tempo suficiente para o seu cérebro aprender a lidar com os desafios que vão surgir no caminho, cara, zerou o game. Entendeu? Então, pô, cheguei em casa, tive um dia difícil no trabalho, cheguei em casa, qual que é o primeiro comportamento? Descontar na comida. Não, vou encontrar uma outra forma de me suprir emocionalmente. Né? Vou, sei lá, jogar um videogame, fazer alguma coisa que você gosta, um hobby, né, que você tenha. Eu gosto de jogar basquete. Então, vai jogar basquete, sei lá, vai sozinho na quadra. Né? Você precisa mudar esse canal de recompensa. Então, é justamente suportar o processo para que o seu cérebro aprenda a lidar com a dificuldade e aí dali para frente, depois que o seu cérebro entendeu e aprendeu, aí a coisa flui. Né? Então, do 0 aos 10 mil é o processo. Você vai lapidar, você vai ensinar o seu cérebro a como passar pelos dias ruins sem mexer no dinheiro que você estava juntando lá. Né? Depois que você passa por esse processo de forma, lógico, correta, seguindo o planejamento, aí o seu cérebro entende, fala, então quando vier uma dificuldade desse nível, eu consigo resolver de outra forma, eu não preciso ir lá mexer no dinheiro que eu estava juntando. Então, justamente é esse processo que vai lapidar o seu cérebro para que você consiga alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem, tá? Então, é justamente daí que vem essa frase, é muito mais difícil alcançar os primeiros 10 mil do que o primeiro milhão. Tá? Então, a hora que a gente aprender a viver o processo, aí sim as coisas vão se tornar mais fáceis, né? Ou menos difíceis pra gente. Beleza, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, toque no sininho para sempre que vier um vídeo você receber a notificação. Não se esqueça de se inscrever também para acompanhar mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!